ação. Então, hoje nós estamos no dia 30 de setembro de 2021, 14 horas e 5 minutos. Por videoconferência, então, vai se realizar a prova de defesa de dissertação da aluna Liliane Buligon, cujo título da dissertação é Comportamento Higrotérmico e Energético de Painéis de Vedação Vertical Externa em Madeira para a Zona Bioclimática 2. A banca examinadora está composta por mim, Giane Grigoletti, presidente, pelo professor Antônio César Batista da Silva, da Universidade Federal de Pelotas, que está aqui também, né, por videoconferência, e pelo professor Eduardo Grala da Cunha, também da Universidade Federal de Pelotas, que vai fazer a participação na comissão examinadora via... Opa, agora me deu um branco o nome do documento. Via documento... Via aparecer isso, desculpe, deu um branco. Bom, a candidata, né, Liliane, tu tens até 50 minutos, então, para fazer a tua exposição, e logo após a banca vai fazer a sua arguição, certo? Eu passo a palavra para ti. Boa apresentação, muito obrigada. Obrigada, professora. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Liliane Bonadima Buligon. Hoje eu vou apresentar para vocês a minha dissertação de mestrado, intitulada Comportamento Higrotérmico e Energético de Painéis de Vedação Vertical Externa em Madeira para a Zona Bioclimática 2, sobre a orientação da professora Giane de Campos Grigoletti. Eu gostaria inicialmente, então, de agradecer a participação dos membros da banca, né? Professor Antônio César e professor Eduardo Grala, mesmo por parecer. Então, a apresentação ela foi dividida em 6 partes iniciais, começando pela introdução, em que vai ser apontada a contextualização do tema de pesquisa, a relevância do estudo, e então serão apontados os objetivos gerais e específicos a serem alcançados nesse trabalho. Na fundamentação teórica, então, serão apresentados os tópicos fundamentados para entendimento do trabalho e desenvolvimento da metodologia. Na metodologia serão apresentados os materiais, os ensaios laboratoriais realizados, a definição do modelo de estudo, assim como os painéis definidos e as simulações. Por fim, então, serão apresentados análise e discussão dos resultados, terminando com as considerações finais obtidas nesse estudo. Então, a construção civil ela é uma das atividades mais importantes para promover o crescimento econômico de um país. Entretanto, para que a gente possa conseguir esse progresso, o ser humano ele acabou explorando de maneira indiscriminada os recursos naturais, ocasionando, então, em diversos danos no nosso planeta. De acordo com a Agência Internacional da Energia, no ano de 2020, as atividades de construção e operação de edificações, elas foram responsáveis pelo consumo de 35% da energia elétrica disponível no mundo e pela emissão de 38% de dióxido de carbono. Além disso, de 40% a 50% dos recursos extraídos da superfície terrestre, eles são destinados ao uso de habitações, de construção e de infraestrutura. Dentre esses materiais utilizados, destaca-se o aço e o concreto, que são produzidos a partir de materiais não renováveis e, consequentemente, eles acabam gerando alto impacto ambiental. Dessa forma, o setor da construção civil ele tem buscado por práticas mais sustentáveis, buscando reduzir os impactos ambientais e sociais, desenvolvendo tecnologias construtivas mais eficientes e também através da substituição de materiais não renováveis por materiais sustentáveis. Então, é nesse contexto que surge a madeira. A madeira é um material de ampla disponibilidade na natureza, sendo considerado um material de origem natural, renovável e reciclável, com um impacto ambiental e social positivo. Além de possuir grandes potencialidades construtivas, ele é considerado de fácil trabalhabilidade, tem excelente desempenho térmico e acústico, e além da elevada relação resistência-peso, o que garante a facilidade, né, do transporte e montagem em obra desse material. Além disso, a madeira ela captura e retém o CO2 da atmosfera. Para cada tonelada de madeira que a gente utiliza na construção civil, cerca de 2 toneladas de CO2 deixam de ser emitidos na atmosfera, o que acaba contribuindo também para o aquecimento, né, global. Outro importante indicador de desenvolvimento econômico, ambiental e social é o setor florestal brasileiro, que se destaca
com a produção, né, de árvores plantadas. Em 2019, essa área chegou num total de 9 milhões de hectares. Entretanto, apesar desse quadro ser positivo no setor florestal, tanto no Brasil quanto no estado do Rio Grande do Sul, o potencial madeireiro ele ainda contrasta com a pouca participação no mercado da construção civil de forma racional e sustentável. Grande parte dessa pouca participação se deve ao desconhecimento do material e também ao uso de técnicas construtivas inadequadas, principalmente das edificações em madeiras pioneiras, que acabaram desenvolvendo, então, na população o preconceito que as construções em madeira elas são edificações provisórias e de baixa qualidade. Outro fator que contribui também é a falta de conhecimento técnico, principalmente na construção civil de profissionais da área, como engenheiro e arquitetos, que acabam desenvolvendo habitações com baixo desempenho. Entretanto, quando a gente está falando em madeira, é importante que a gente avalie o material e também as técnicas construtivas que vão ser empregadas para a construção, buscando atender dois importantes condicionantes da qualidade e durabilidade dessas construções, que é a temperatura e a umidade. Dessa forma, os painéis em vedação vertical em madeira, eles vão agir como um campo importante em relação ao desempenho higrotérmico e energético dessas edificações. Então, o objetivo geral do trabalho é avaliar o comportamento higrotérmico e energético de 27 sistemas de vedação vertical externa em madeira serrada, pinos, eucalipto e cumaru, e também painel OSB para a zona bioclimática 2. Os objetivos específicos, então, é determinar a condutividade térmica e a densidade aparente das madeiras de pinos, eucalipto e cumaru por meio de ensaios laboratoriais, definir as composições de painéis de vedação vertical externa em madeira e também produzir o arquivo climático TMY2 por meio da compilação de dados atualizados sobre o clima de Santa Maria, então abrangendo os anos de 2002 a 2020. Avaliar o comportamento térmico e energético desses painéis por meio de porcentagem de horas anuais de conforto e pelos graus horas de resfriamento e aquecimento. E avaliar o comportamento higrotérmico dos painéis de vedação vertical externa em madeira quanto ao fluxo de umidade, teor de umidade total, risco de condensação e risco de formação de fungos filamentosos. Então, para a construção do trabalho, a fundamentação teórica ela foi dividida em seis tópicos. Inicialmente foi abordado um pouco sobre a madeira na construção civil, através da sua sustentabilidade, a classificação, os tipos, as propriedades térmicas e higroscópicas do material, e também perpassando um panorama florestal para entendimento por que o Brasil e o Rio Grande do Sul eles têm grande potencial para desenvolver essas habitações em madeira. Depois foi abordado um pouco sobre sistemas construtivos em madeira, voltado mais para a construção de habitações mesmo, habitações residenciais, os fenômenos higrotérmicos envolvidos no desenvolvimento desse trabalho, através da condensação e desenvolvimento de fungos filamentosos, as ferramentas utilizadas no trabalho, o EnergyPlus e o VUFPro, alguns arquivos climáticos e simulação, e alguns estudos correlatos com assuntos similares. Então, a metodologia ela foi dividida em seis etapas principais. Inicialmente, então, foi feita a definição dos materiais, as propriedades térmicas, as definições dos painéis, a atualização do arquivo climático de Santa Maria, o comportamento térmico através da simulação com o EnergyPlus e o comportamento higrotérmico através da simulação com o software VUFPro. Então, inicialmente, foi definidos os materiais que foram utilizados nessa pesquisa. Foram escolhidos as madeiras de pinos, eucalipto, cumaru e um painel OSB. A escolha dos materiais ela se deu em virtude da regionalização e a disponibilidade local desses materiais. Eles foram cedidos pela empresa Marcolan, que possuem registro no IBAMA, essas madeiras possuem registro no IBAMA, e também são madeiras que são bastante usuais aqui na região. O Rio Grande do Sul ele é considerado um dos mais importantes polos, né, de produção e exportação de madeira, sendo as espécies mais cultivadas, então, o eucalipto e o pinus. E o painel USB foi escolhido por possuir uma ampla versatilidade, né, e principalmente pela resistência mecânica e suporte estrutural que ele gera nos painéis. Em relação, então, aos ensaios das propriedades térmicas das madeiras,
Devido à pandemia, só foi possível realizar 2 ensaios, os ensaios de condutividade térmica e de densidade de massa aparente a 12%. Os ensaios, então, de condutividade térmica, eles foram realizados no Laboratório de Metrologia e Instrumentação da Unipampa, no campus Alegrete, e o ensaio foi realizado através da norma técnica ASTM C518, utilizando o aparelho Fox 304 da LaserComp, realizando um fluxo de calor unidimensional em estado estacionário. Então, foram elaborados 20 corpos de prova para a realização desses ensaios, em dimensões de 20 por 20. Também foi realizado a determinação. Foi também estipulado que, para verificação se a espessura diferente dos materiais gerariam resultados de condutividade térmica semelhantes. Então, foi considerado 2 espessuras dos materiais, de 2 centímetros e de 1 centímetro. Em relação aos ensaios de densidade de massa aparente, eles foram realizados no Laboratório de Propriedades Físicas e Mecânicas da Madeira, do Departamento de Ciências Florestais. De acordo com o apêndice B da BNT NBR 7190, foram realizados 36 corpos de provas, então eles foram confeccionados nesse formato de 2 centímetros por 3 centímetros por 5 centímetros no comprimento longitudinal, sendo necessário para a realização desse ensaio uma balança e um paquímetro de alta precisão. Para a realização dos ensaios, então, as amostras elas foram medidas em todas as direções e pesadas, inseridas dentro de uma câmara com condições de uma atmosfera de 20 graus e umidade relativa a 65%, que é a condição necessária para determinar a densidade aparente a 12%, e também representa a estabilização dimensional do material. Então, foram realizadas 468 medições, até que se obteve a estabilização dimensional desses materiais. Na definição, então, dos painéis de vedação, o estudo ele partiu do pressuposto que os sistemas, assim como os materiais utilizados, eles devem ser adequados à cadeia produtiva local e regional, procurando atender, então, de maneira efetiva as necessidades de conforto do usuário. Então, foram definidos 27 composições. Esses são determinados em 9 sistemas e intercalados, né, com os 3 diferentes tipos de madeira: pinos, o cumaru e o eucalipto, e também o fechamento, né, padrão já em OSB. Os sistemas, então, eles partiram de composições de painéis mais simples, que é o sistema convencional brasileiro, e foram seguindo por variações de espessura da parede e resistência térmica. Então, em relação à atualização do Arquivo Climático de Santa Maria ela está localizada numa região central do estado, que é uma cidade característica da Zona Bioclimática 2, segundo a NBR 15.220-3, e o clima da cidade ele é considerado subtropical, com estações do ano bem definidas, né, verões bem quentes. A precipitação média anual da cidade ela gira em torno de 1.796 milímetros por ano, né? E o que representa um bom indicativo de bastante umidade e chuva na cidade. Dessa forma, na hora de produzir a calibração dos testes no VUFI-Pro, se constatou que os arquivos climáticos disponibilizados para a cidade eles apresentavam dados de precipitação muito inferiores à média anual da cidade e que gerariam resultados muito subestimados. Então, dessa forma, houve a necessidade de atualizar o arquivo climático para que se pudesse atender a precipitação total, tendo em vista que a análise higrotérmica sofre grande influência sobre a precipitação. Então, o processo de atualização do arquivo climático ele foi realizado em conjunto com outros colegas e será realizado um artigo disso depois. Ele foi dividido em etapas. Inicialmente foi feita a coleta de dados através do banco de dados do Instituto Nacional de Meteorologia, do IMET, aqui em Santa Maria, da estação meteorológica da cidade. Foram os dados correspondentes aos janeiro de 2002 a dezembro de 2020.
Em relação ao preenchimento de falhas, após a análise, né, dos dados coletados pelo IMET, foi analisado 3 tipos de falhas a serem preenchidas, decorrentes de falhas humanas ou de equipamentos. Através de até 6 horas faltantes, foi feita interpolação simples dessas falhas. De 6 horas a 24 horas foi feita a realização da análise de dias posteriores e anteriores para o preenchimento correto da falha, e a partir de 24 horas de dados faltantes, então esses dados, esse mês inteiro foi excluído devido à não consistência. Então, se a gente preenchesse um dado com mais de 24 dados faltantes, não seria um dado consistente para a utilização depois. A terceira parte, então, foi a realizar a análise da consistência através de 3 testes, que é o Step Test, o Range Test e o Persistent Test. E depois foi feito os cálculos psicrométricos através de planilhas eletrônicas disponibilizadas pelo Laboratório de Tecnologia em Conforto Ambiental e Eficiência Energética, o LATECAI. Após o correto preenchimento de todas as planilhas, então foi feita a escolha do arquivo climático composto pelo ano meteorológico, através do TMY2, em que foram excluídos, então, né, os meses mais extremos, até que restasse um. E após a escolha dos meses de referência para a formação do arquivo climático, então, foi compilado os dados e convertido para arquivo que rode em programa de simulação, que no caso foi o .epw. Então, em relação ao comportamento térmico energético, o estudo ele foi realizado a partir do software Energy Plus, na versão 8.7. O Energy Plus ele é considerado um dos programas mais utilizados, então, para o cálculo das cargas térmicas e para análise energética de edificações, e ele é de livre acesso, então, que contribui para o desenvolvimento do trabalho. A modelagem de edificação ela foi feita no software SketchUp Make 2017 através do plugin Euclid 0.9.3. Relação, então, à tipologia do protótipo base, ele considerou o modelo adotado por Sorgato, Mello e Lamberts, que representa uma habitação unifamiliar com uma área de 63 metros quadrados, possuindo 2 dormitórios, banheiro, cozinha e sala de estar. A edificação ela foi modelada, então, em 6 zonas térmicas, sendo considerada cada zona uma zona sala, outra sala a cozinha, um dormitório 2 e o banheiro, e o ático de cobertura. O percentual, então, da área de janela, ele foi referente ao Código de Obras de Santa Maria, que representa para os cômodos de permanência prolongada 16,67% de abertura de janela, de abertura, né, de iluminação, e as janelas foram consideradas com 50% de área nominal, que corresponde a uma janela de correr simples. O padrão de ocupação, a carga de iluminação e equipamentos e a taxa metabólica de atividade, eles foram modelados de acordo com a RTQR. O arquivo climático utilizado na simulação foi desenvolvido nesse trabalho, que é o de Santa Maria, TMY2. A ventilação natural, o modelo ele foi simulado considerando ventilação natural, foi modelado através do Airflow Network, definido com base no RTQR. Também foram consideradas para os ambientes de permanência prolongada, que seriam a sala e os 2 dormitórios, um sobreamento através de venezianas externas, né, horizontais, que foram modeladas pelo Window Material Blind, conforme o modelo adotado pelo Sorgato, Mello e Lamberts, e também foi calculada a troca de temperatura entre o solo e a edificação através do pré-processador SLAB. Em relação, então, à envoltória, foram considerados para a simulação os 27 painéis em madeira e também um painel e também um fechamento em alvenaria, considerando alvenaria de tijolo de 8 furos, né, e argamassa de reboco de 2,5 centímetros. Em relação a todas as outras parâmetros da envoltória, elas foram fixadas, então só foi variado os painéis. Então, eles consideraram como cobertura uma telha cerâmica, câmara de ar, isolamento mineral em lã
e forro de madeira. As janelas foram consideradas como vidro simples, 3 milímetros, e portas de madeira. Piso cerâmico com argamassa de assentamento e um radier. Então, para análise do conforto, foi adotado o modelo adaptativo da ASHRAE Standard 55, considerando 80% de aceitabilidade pelos usuários, e os somatórios de graus-hora para aquecimento e graus-horas de resfriamento também para 80% de aceitabilidade, que foram obtidos a partir da análise de temperaturas superiores e inferiores aos limites de conforto. A análise do comportamento higrotérmico ela foi realizada a partir de simulação com o software VUF Pro, que é uma ferramenta de cálculo computacional para a simulação do comportamento higrotérmico da envoltória da edificação, que é um software desenvolvido pelo Instituto Fraunhofer em Física da Construção. O programa ele é amplamente validado, né, por experimentos laboratoriais, e ele traz comportamentos realistas das condições climáticas naturais envolvidas. Também para simulação foi utilizado o plugin do VUFBio 4.0, que ele faz análise da quantificação de formação de fungos filamentosos no sistema construtivo. Então, o VUF, ele inicialmente a gente define o elemento construtivo a ser construído, os materiais, as propriedades dos materiais elas são inseridas em conjunto. Isso é uma limitação do trabalho, porque mesmo que a gente tenha feito a medição de alguns ensaios, feitos ensaios laboratoriais, eles não são suficientes para que seja caracterizada de forma ideal o comportamento higrotérmico do sistema. Então, foi utilizado, as propriedades foram consideradas as disponíveis na biblioteca do VUF, buscando, né, valores próximos aos calculados, que tentem representar ao máximo os materiais que a gente usou na dissertação. Então, para análise mais detalhada também desses sistemas, foram acrescentados pontos de monitoramento posicionados nas interfaces entre esses materiais de composição da parede, que são representados pelos círculos, e eles também ajudam a quantificar se houve acúmulo de água no interior da edificação, ou formação de fungo ou condensação do sistema. A orientação solar ela foi considerada ao sul, que representa a fachada com menor incidência de radiação para Santa Maria e representa a situação mais crítica. O elemento construtivo ele foi definido com uma altura inferior a 10 metros, completamente vertical em relação ao solo, por se tratar de uma habitação. A chuva incidente ela foi calculada de acordo com a ASHRAE 160, que é os valores sugeridos para uso em simulações no Brasil. E o período de análise de simulação ele correspondeu a 3 anos de análises, que é amplamente utilizado por alguns atores, mas também representa a estabilização do sistema construtivo. Então, em relação ao arquivo climático utilizado, ele foi gerado a partir, né, dos dados do IMET e foi utilizado nesse estudo. O somatório de precipitação normal que apresentei anteriormente, que tinham dados muito baixos, o arquivo gerado, então, ele ficou com um somatório de 1.750,6 milímetros por ano, que representa muito mais a realidade local da cidade. E para dados de clima interior, né, que o VUF denomina assim, foram construídos arquivos com dados de umidade relativa e temperatura operativa interna horária, resultante da simulação térmica do programa Energy Plus. Então, os 27 sistemas analisados no Energy Plus, eles também geraram arquivos com os dados internos para simulação dentro do VUF Pro, individualmente, um para cada um. O VUF ele possibilita ter inúmeros dados de saída, mas para esse trabalho foram considerados apenas a integração de fluxos, o teor de umidade total e por camada, o risco de condensação de vapor e o risco de formação de fungos filamentosos. Então, em relação aos resultados, a condutividade térmica, se constatou, então, que as espessuras diferentes dos materiais, do mesmo material, eles apresentaram condutividade térmica diferente, sendo a maior variação observada na amostra de Cumaru, 20 milímetros, em que se observou um acréscimo de 75% no valor de condutividade em relação à madeira com espessura de 10 milímetros.
Em relação, então, aos resultados de densidade de massa aparente, os materiais, cada um dos materiais das amostras obteve a sua densidade aparente calculada, né, como apresentado na tabela, e após análise de todos, foi feita uma densidade aparente média para determinação dos valores. Então, o eucalipto teve uma densidade aparente de 523,27 kg por metro cúbico, o pinus de 613,93 kg por metro cúbico e o cumaru de 1.012,57 kg por metro cúbico. Comparando, então, os resultados observados na literatura, tanto da densidade de massa aparente quanto de condutividade térmica, os valores encontrados nesse estudo, eles se assemelham aos da literatura, são valores próximos, mas é importante também destacar que a madeira é um material que sofre diversas alterações, né? Então, qualquer processo, crescimento, idade da árvore, local de posição da árvore, tudo isso sofre influência em relação a esses valores. Em relação, então, ao arquivo climático, como eu falei, foi feito o TMY2, através que é um arquivo climático virtual, né? Ele não é composto por um ano único, mas meses diferentes. Então, aqui também tem a precipitação e os dados dos meses compostos desse arquivo climático. Então, ao comparar esses arquivos anteriores com o desenvolvido no estudo, observa-se que as temperaturas médias diárias elas são muito semelhantes no decorrer das 8.760 horas do ano, mesmo que o mês de referência ele seja diferente. Então, a variação dos valores médios de temperatura foi de até 1,6 graus, indicando uma boa consistência do arquivo gerado. Em relação à carta bioclimática, Santa Maria ela apresentou desconforto 81% das horas do ano, né? E as estratégias mais indicadas que proporcionam conforto seria o sombreamento das janelas, a alta inércia térmica, a ventilação natural, o ganho de calor interno, o ganho solar passivo, a desumidificação, o resfriamento artificial e o aquecimento artificial. É possível identificar, através da carta bioclimática, né, que a utilização do sombreamento nas janelas e o aproveitamento da ventilação natural para resfriamento, eles resultam em conforto térmico de 23,3% das horas anuais. Então, isso representaria um aumento de 2.040 horas a mais de conforto para o sistema. Então, em relação aos resultados do comportamento térmico e energético através do conforto adaptativo, as imagens elas apresentam as porcentagens das horas anuais de conforto e desconforto médio na habitação, considerando 80% de aceitabilidade, conforme as horas de ocupação e sistema construtivo. Então, os sistemas S1 em geral, eles apresentaram os menores índices de conforto, o que já era esperado no estudo pela baixa capacidade térmica do sistema construtivo e que faz com que ocorra, né, grandes oscilações na temperatura operativa ao longo do ano. Os piores desempenhos quanto ao conforto eles foram observados nos sistemas em eucalipto, que foram os que apresentaram os menores índices de conforto comparados a pinos e cumaru. Também comparando os painéis em relação aos tipos de madeira, os painéis iguais aos tipos de madeiras diferentes. E não houve, então, não houve muita diferença, os valores foram muito próximos, indicando que a espécie de madeira ela não é determinante para um melhor desempenho nesse quesito. Observando os sistemas, então, S3, S5, S7 e o S9, para todas as madeiras analisadas, elas apresentaram índices de conforto térmico maiores que os sistemas em alvenaria. Então, esses painéis, eles possuem isolamento térmico utilizando lã mineral. Em relação à análise de graus-horas, as tabelas, elas apresentam um somatório de graus-horas para os sistemas analisados. O somatório indica a demanda de resfriamento e aquecimento para adequação da temperatura operativa da edificação para a zona de conforto.
Os sistemas, então, S3, S5 e S9, eles foram os sistemas que apresentaram os menores somatórios totais de graus-horas para aquecimento e resfriamento, quando consideramos todos os ambientes analisados. Em todos os casos, o sistema S1 também apresentou o pior somatório de graus-horas, que também já era esperado por isso, né? Devido à baixa capacidade térmica do sistema. Então, no geral, os sistemas em pinos, eles apresentaram os menores somatórios de graus-hora, e os sistemas em eucalipto apresentaram os maiores, assim, concomitante aos resultados anteriores. Então, observa-se que a partir dos sistemas que têm isolamento com lã mineral, que é o S3, o S5, o S7 e o S9, eles apresentam menores somatórios de graus-horas do que os sistemas com câmara de ar, que é o S2, o S4, o S6 e o S8. Em relação também à alvenaria, os sistemas com isolamento, né, com lã mineral, também apresentaram um total de horas de conforto menores que o sistema em alvenaria. Em relação, então, à análise do comportamento higrotérmico referente ao teor de umidade total, as tabelas, elas apresentam o teor de umidade total inicial e final para o terceiro ano de simulação, considerado após a estabilização do sistema e a taxa de secagem desses sistemas ao longo do terceiro ano. Os resultados, eles mostram que todos os sistemas, eles apresentaram um teor de umidade total final menor que o inicial, indicando que não houve acúmulo de água dentro dos sistemas construtivos. Os sistemas analisados, eles apresentam também teores de umidade nos meses referentes ao período de inverno. Então, nos meses de inverno, o teor de umidade acumulado dentro do sistema, ele tende a ser maior, mas após esse período, os sistemas, eles vão reduzindo no teor de umidade, o que indica o comportamento cíclico, né, do sistema construtivo. Os sistemas em eucalipto, eles também apresentaram as menores taxas de secagem entre as madeiras, e assim como o maior teor de umidade incorporada no material, que é no início da simulação. Comparando todos os sistemas e os tipos de madeira, observou-se que os sistemas em pinos, eles tiveram um comportamento mais constante e com menores teores de umidade, depois seguidos pelo cumaru e, por fim, pelo eucalipto. Em relação, então, ao risco de condensação, a figura, ela apresenta os resultados referente à temperatura da superfície em cor vermelha, a temperatura do ponto de orvalho em cor roxa, a umidade relativa final em cor a linha verde e o teor de umidade total em linha azul. As manchas, elas são indicadas pelos pontos de máximo e mínimos atingidos em toda a sessão durante a simulação. Então, analisando todos os sistemas, todos eles apresentaram, então, temperatura da superfície superior à temperatura do ponto de orvalho, o que indica que os sistemas, eles não condensaram. Entretanto, é possível observar que no sistema em eucalipto, eles seguiram um padrão. Então, houve pontos críticos em que a umidade relativa atingiu a umidade superior a 80%, o que não foi registrado nos sistemas em pinos e nem nos sistemas em cumaru. Dessa forma, analisando a seção dos sistemas em eucalipto, é possível perceber que a face externa da edificação, ela atingiu teores de umidade próximos, muito altos, e umidade relativa próximos a 100%. E pontos críticos também entre a membrana hidrófuga e a camada mais interior do painel, que seria ou a lã mineral ou a camada de ar. Em relação, então, ao risco de formação de fungos filamentosos, o estudo, ele analisou por dois modelos, através do modelo das isopletas, que é esse representado pelas imagens, e também pelo modelo biohigrotérmico desenvolvido pelo Seldbauer, que é avaliado pelo WUF Bio 4.0. Então, através
os gráficos, através, né, do modelo das isopletas, os gráficos eles apresentam as condições da superfície interna do componente construtivo. Então, esse gráfico ele representa a parede interna da habitação, da edificação, né, do sistema de parede. As cores elas indicam o tempo de simulação. Então, as cores em amarelo e verde claro representam o início da simulação e as cores mais escuras o final. De acordo com o modelo, então, a 20 graus e é uma temperatura de 80 graus, a 80% de umidade relativa. As manchas acima da linha limitante, que é a LIM B2, no caso desse sistema construtivo, por ser feito em madeira, apresentam, então, risco de formação de fungos filamentosos. O ideal é que a maioria das manchas se encontre abaixo. Entretanto, como é possível perceber nas imagens, né, existe uma porcentagem de pontos acima da linha limitando que podem indicar o risco de formação de fungos filamentosos desses sistemas. Então, ao se comparar esses valores e inserir esses valores dentro da avaliação pelo VUFBio, é possível perceber que existe a possibilidade de formação, mas essa formação ela é aceitável. Então, o sistema construtivo ele é aceitável para a construção. Ele avalia, então, por esses dois modelos, pelos esses dois valores, que é o Mold Growth, que ele precisa ter uma taxa inferior a 129 milímetros por ano, e o Mold Index inferior a 1. Então, todos os sistemas eles foram aprovados, todos eles têm crescimentos muito baixos de micélio na habitação interna, e é isso, sistemas em pinos. O sistema S1P foi o sistema que apresentou maior quantidade, né, de formação de fungos filamentosos e o sistema S5 menor. Também vale constatar que o sistema S3 ele apresentou valores muito próximos ao valor de formação como o S5, então são painéis bem similares. Em relação aos sistemas em eucalipto, os painéis também apresentaram um comportamento muito similar, com a mancha de pontos entre 60% e 90% de umidade relativa. E ao ser comparado esses valores, então, dentro do VUFBio, esses valores eles se mostraram aceitáveis, com valores bem abaixo também do estipulado para a edificação ser aprovada no sistema, sendo o sistema S1 o que apresentou os maiores índices, né, de crescimento de micélio, e o sistema S5 o que apresentou os menores índices. Em relação aos sistemas em Cumaru, então, os painéis também tiveram um comportamento muito similar em relação à possibilidade de formação de fungos filamentosos, indicando o risco, considerando isso o final da simulação, né, o terceiro ano, e ao ser confrontado esses valores dentro do software do VUFBio, foi indicado que os painéis também são aceitáveis. Os sistemas em Cumaru, inclusive, apresentaram os menores índices de crescimento de fungos filamentosos, sendo o sistema OS3C o que apresentou o menor índice desses valores, e os sistemas em eucaliptos foram os que apresentaram os maiores índices de desenvolvimento de fungos filamentosos. Então, para concluir, em relação aos ensaios de propriedades térmicas, a condutividade térmica, ela houve variação da condutividade térmica dos materiais de acordo com a espessura, mas esse valor ele foi mais expressivo para o Cumaru, né, para a madeira em Cumaru. Em relação à densidade de massa aparente, os materiais eles apresentaram valores semelhantes aos observados na literatura. Em relação ao arquivo climático, que apesar dos meses que compõem os anos climáticos eles serem diferentes, as temperaturas de bulbo seco médias mensais elas foram similares. Então, o arquivo climático ele apresentou índices de precipitação anual muito próximos aos observados nas normais climatológicas de Santa Maria e que indica a semelhança com a realidade. Em relação aos índices de conforto térmico, os sistemas em pinos eles apresentaram melhores índices de conforto em relação aos sistemas em eucalipto e cumaru. Com exceção do sistema S1, então todos os sistemas eles apresentaram índices de conforto semelhantes ou superiores à vedação e alvenaria, sendo o sistema S3 o identificado como mais vantajoso, devido à sua camada, né, o sistema mais simplificado.
em relação ao S5 e o S3, que também tiveram um bom índice de conforto térmico. Em relação, então, ao comportamento higrotérmico, o teor de umidade final em todos os sistemas analisados, o teor de umidade foi menor que o inicial, indicando que não houve retenção de água do sistema construtivo ao longo do período de simulação. Isso também não indica que o material ele não vá sofrer algum tipo de perda, né, de material devido ao seu processo de secagem e molhagem durante o comportamento cíclico do sistema. Em relação ao risco de condensação de vapor, os sistemas em eucalipto eles apresentaram pontos críticos para condensação na superfície mais externa, mas os sistemas em pinos e cumaru eles não apresentaram essas condições favoráveis à condensação. Em relação à formação de fungos filamentosos, todos os sistemas eles apresentaram taxa de fungos aceitáveis para a utilização, né, do sistema construtivo, e os menores índices eles também foram encontrados nos sistemas S3 e S5 para todas as madeiras analisadas. A partir da análise também se percebeu que a espécie da madeira ela não foi determinante para a formação de fungos filamentosos nos sistemas, tendo em vista que os sistemas em pinos, eucalipto e cumaru eles apresentaram valores bem abaixo dos limites estipulados pelo modelo biohigrotérmico, que seria os 129 milímetros por ano e o índice 1. Então, eu fico a disponibilidade de todos. Gostaria de agradecer a participação de todos na banca. E é isso, muito obrigada.